Hoje nós vamos ver a respeito de média aritmética, média ponderada e amplitude, na página aí 172. Com um conjunto de dados, podemos estabelecer uma medida representativa que resume como se distribuem os valores da variável em análise. Para isso, vamos estudar algumas medidas de tendência central e a amplitude, que é uma medida de dispersão. Média aritmética, pessoal, nós visualizamos muito no nosso dia a dia, quando nós temos que fazer uma contagem direta e vamos supor, eu tenho um grupo, tá, de atletas e dentro desse grupo eu tenho os pesos. Então eu quero saber a média do peso desses 5 atletas, vamos supor. Então vocês vão somar cada peso desses atletas e vai dividir por 5. Por que 5? Porque 5 é a quantidade representativa daquele grupo, tá? Eu tenho aqui no sétimo ano seguinte, são, vamos supor, 17 alunos e eu quero saber a média da idade de vocês. Então eu vou pegar a idade de cada um de vocês, vou somar ela e vou dividir por 17, que é a quantidade das pessoas que participam daquele grupo, certo? Então nós temos aí o seguinte, com um conjunto de dados numéricos, podemos calcular a média aritmética. Ela é uma importante informação que em muitos casos caracteriza ou representa melhor o conjunto de dados. Veja o exemplo a seguir. Que tipo de gráfico nós temos aí, já que nós vimos gráfico? Que tipo de gráfico é que eu tenho aí? Gráfico de linha, né? Então ele vai pegar uma empresa de distribuição de energia elétrica, disponibiliza um aplicativo para o celular no qual é possível consultar a fatura do consumo mensal de energia elétrica. Observe um gráfico que apresenta o histórico de consumo de energia elétrica de certa residência nos 6 primeiros meses de 2018 em kWh. Então nós temos aí um aplicativo aonde nós posicionamos o celular na conta de energia e ela vai dar os meses aí que alterou, que diminuiu, o que foi que aconteceu. Então em janeiro nós temos aí o consumo de quilowatts de 150, janeiro foi para 151, fevereiro ele despencou, então eu tenho um padrão de 140, ele foi para 138. E em março ele foi para quanto? 155. Abril. Maio. Junho. 100 e quanto? Ficou no parâmetro de 146, 132, né? No gráfico, a linha azul representa o consumo em quilowatts, enquanto a linha vermelha representa a média de consumo dessa residência nos 6 primeiros meses. Para calcular a média aritmética de consumo dos 6 primeiros meses, adicionamos os valores de cada um deles e dividimos o resultado por 6, já que foi 6 meses. Então eu vou pegar 151 mais 138 mais 155 mais 160 mais 140 mais 132. Deu igual a 876. Dividido por 6, 146. Então vocês estão vendo aí a média aritmética. Ela adiciona valores e divide pelo total desse grupo em que está sendo avaliado, calculado, certo? Então, próxima página, 174, por gentileza. Média aritmética ponderada, é o que nós vamos ver agora. Média aritmética é a soma dos devidos números e a ponderada, além da soma, nós vamos fazer aí multiplicação. Então, às vezes, são atribuídos diferentes graus de importância aos valores de um conjunto de dados, ou seja, pesos diferentes para cada valor. Nesses casos, podemos calcular a média aritmética ponderada. Veja a seguir uma situação na qual isso faz necessário. Uma gincana escolar é formada por 4 etapas
diferentes níveis de dificuldade. Então, nós temos aí a etapa A, com peso 6 e uma pontuação quanto? 1.350. Etapa B, peso 4, pontuação 950. Etapa C, peso 5, pontuação 1.200. Etapa D, peso 5, pontuação 1.300. Então, na ponderada, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o peso pelo total de pontuação. Depois que eu fizer isso, eu vou somar a galera inteira. Então, eu tenho 1.350 vezes 6, fulano de tal, mais 950 vezes 4, ciclano de tal, mais 1.200 vezes 5, fulano de tal, mais 1.300 vezes 5, ciclano de tal. Depois eu vou pegar os fulanos, ciclanos e os beltranos e vou, o quê? Somar. Professora, e esses 6, 4, 5 e 5 vem da onde? Total de pesos. Então, tudo deu 24.400 dividido por 20. 1.220. O que é uma média aritmética ponderada? É calculada adicionando o produto dos valores pelos respectivos pesos e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Certo? Próxima página. Amplitude total de um conjunto de dados. Só para a gente relembrar aqui, média aritmética é uma média adicionada, média ponderada, ela é multiplicada, adicionada, e depois nós vamos fazer o quê? Uma divisão com ela, certo? Nós vamos ver agora a amplitude total de um conjunto de dados. Leia aí, por favor, Isa. Para melhor melhorar a avaliação das informações, recorremos às medidas de dispersão, que nos auxiliam a determinar o ideal de distribuição dos dados. Uma das medidas de dispersão é chamada amplitude total, que ajuda a compreender melhor o conjunto de dados, auxiliando na verificação do modo como os dados são distribuídos em torno do valor central. Existem outras medidas de dispersão, tais como a variância e desvio do padrão, que são estudadas nos próximos anos. Isso aí vocês vão ver lá futuramente, certo? Nós temos aí uma tabela que nos traz alguns jogadores. Entre eles eu tenho Eric com 25 de pontuação, Paulo com 24, Renato com 28, Natan com 26 e Renan com 22. Organizando os dados no quadro em ordem crescente, nós temos do menor para o maior. Não é isso? Para determinar a amplitude total, o que é que nós vamos fazer? Eu vou subtrair o maior do menor. Então, portanto, a amplitude da pontuação dos jogadores é igual a 6. Eu tenho 28, que é o maior número, diminuído por 22, que é menor, vai dar igual a 6. Então, essa amplitude é um conjunto de dados que devemos efetuar subtração entre o maior valor e o menor valor. Ok, pessoal? Estão entendidos? Sim. Pronto, vocês vão fazer a página 176 até a 178, ok?